Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de agroecossistema. Na aula de hoje, nós vamos abrir um espaço para discutir as diferentes oportunidades nas questões dos agroecossistemas, tanto na área acadêmica como na área empresarial. Infelizmente, esses tópicos de oportunidades, nem sempre aparecem nas ementas dos diferentes cursos de graduação, principalmente relacionados às universidades públicas, o que, na minha visão, é um erro. Deveria se encurtar, né, essa distância entre a pesquisa e a aplicação dentro da indústria no Brasil. E isso deve passar, sim, dentro da sala de aula, principalmente para preparar os alunos, no caso, vocês que estão no último ano, a já irem pensando e se organizando dentro das diversas possibilidades que cada disciplina que vocês foram aprendendo ao longo do curso, como vocês podem aplicar elas na prática, seja mesmo dentro de pesquisa e desenvolvimento, como na aplicação mesmo dentro de uma empresa ou organização. Eu sempre lembro de colocar como subtítulo que é a minha perspectiva, né? Porque cada pessoa com as suas experiências e o que vai acontecendo com a vida dela ao longo do tempo, ela cria uma visão. Então, essa é um pouco da minha visão das como as coisas foram acontecendo para mim. E claro que cada um de vocês vai ter diferentes experiências e talvez visões diferentes da que eu tive ao longo dessa minha carreira. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco tanto a parte, né, acadêmica como empresarial. Eu tenho muito mais experiência na área acadêmica, né, por conta da forma como eu desenhei e estou desenhando ainda, né, minha formação, mas ao longo desse tempo eu tive contato, né, com empresas e, e criei alguma certa experiência nessa área também, mas muito mais principalmente na área de mestrado e doutorado, né, e na área educacional. Então, relacionados ao mestrado, que está mais perto de vocês, né, vocês estão finalizando o curso, embora tenha a possibilidade também de fazer doutorado direto, falarmos também, né, além de possibilidades de mestrado, possibilidades de doutorado, planejamento de carreira, já pensando em doutorado mesmo, pensar em estágio de pesquisa no exterior, né, que é fazer um intercâmbio, como buscar parcerias no exterior, né, se tornar revisor de periódicos, ter publicações de alto impacto e um, e já pensando em pós-doutorado ou até mercado de trabalho, né? Como é a questão de pós-doutorado no Brasil e no exterior, questão de concursos públicos, atuação em universidades privadas, onde buscar essas informações. Por mais que o doutorado e pós-doutorado pareça estar um pouco longe de vocês, hoje em dia está cada vez mais difícil a questão de bolsa. Sempre que há algum problema financeiro no nosso país, sempre há corte de bolsa, e é o que a gente está passando. Então, financiamento para a educação diminuiu. Então, quanto mais organizados vocês tiverem e planejados vocês tiverem agora, e pensar no que vocês podem desenhar para a carreira de vocês daqui 5, 6, 10 anos, a chance de ter um êxito com relação a conseguir bolsa, a conseguir alguma aplicação dentro principalmente da área acadêmica, vai ser maior. Onde buscar os contatos. E já passando para a área empresarial mesmo,
né, e acadêmica dentro dos agroecossistemas, observar possibilidades de vagas, né, tanto de mestrado e doutorado na área acadêmica, dentro dos agroecossistemas, né, possibilidades na área empresarial e onde buscar informações, né, e como apresentar um pouco do currículo. Bom, o primeiro tópico é relacionado a onde fazer o mestrado, onde fazer o doutorado. Eu trabalho com meu orientador desde o meu primeiro ano de faculdade. Então a gente está terminando agora esse ano, fazendo 10 anos que eu trabalho no laboratório dele. Desde quando eu entrei na faculdade, eu já tinha em mente que eu queria fazer mestrado e doutorado, principalmente porque meu irmão, ele é 6 anos mais velho, então eu já via a carreira dele se desenhando e tinha essa mesma vontade. Então, logo quando eu entrei, eu já procurei para fazer iniciação científica e entrar nesse meio. E as coisas, como eu sou de Ipaté, a universidade é em São Carlos, né? São duas cidades do lado, a gente se deu bem também e as coisas foram acontecendo. Hoje em dia a gente é mais amigo do que professor e aluno mesmo. Então é uma relação bem legal. Porém, como eu fiquei muito tempo na mesma instituição, né, 10 anos praticamente, ele sempre me deu a liberdade de eu procurar coisas fora. Então, por mais que eu fiz mestrado e doutorado na mesma instituição, eu fiz disciplinas fora, trabalhei com outros grupos de pesquisa em outras universidades, aqui na USP de São Carlos, por exemplo. Tive essa oportunidade de buscar parceiros no exterior. Então, caso alguém tenha essa mesma intenção de continuar na Unesp fazendo mestrado ou doutorado, eu não sei como são as oportunidades para a ecologia dentro da Unesp. Eu fiquei muito feliz, me ajudou muito permanecer no mesmo lugar, porque eu não tive necessidade de perder tempo com adaptação, né, mudar de região, ter adaptação com outra pessoa. Só que em outros casos, eu acabei perdendo isso também, que isso faz parte da nossa formação, né? De conhecer pessoas novas, conhecer métodos de trabalhos novos. E para balancear isso, eu procurei pessoas, né, ao meu redor e também outras instituições para complementar isso. Então vai muito do que vocês querem para sua carreira, né? Se é continuar na mesma instituição ou buscar coisas fora. Vai muito do perfil de cada um. Ambas as situações têm seus pontos negativos e os pontos positivos. Cabe a gente a ir readequando essas visões, né, e essas situações. Uma coisa que é cada vez mais necessária, não vai ter como vocês fugirem, é a questão do inglês. Quando eu comecei, isso porque eu sou novo ainda, né? Eu tenho 29 anos. E eu vim de escola pública, então eu não tive o ensino do inglês realmente forte, né? Eu fui ver a necessidade quando eu entrei na faculdade. E em 2009. E naquela época era necessário, mas eu via muita gente que fazia pós-doutorado, doutorado, que não tinha esse certo domínio do inglês, publicava só em português, né? Ia em congressos, mas não apresentava nada, não tinha essa cobrança, mesmo em empresas, não tinha essa cobrança muito forte. Hoje, você falar o inglês é praticamente obrigatório. Não necessariamente fluente, mas ter pelo menos um nível médio para entendimento e, e trabalho com a língua. Independente se vocês forem para a área acadêmica ou empresarial, o desenvolvimento dessa língua é extremamente necessário. Não vai ter como fugir. Cada dia mais, né, a cobrança é maior. E uma coisa que eu aprendi
no exterior é que os outros povos eles não têm vergonha com relação à pronúncia, a forma como eles falam. O que eles se importam mesmo é com a comunicação. Então, se você conseguir se comunicar e trocar uma ideia assim, trocar informações, tá ótimo. Por que eu falo isso? Porque foi uma coisa que eu aprendi lá, né? Que eles me falavam que eles não têm essa necessidade. Claro, se você ficar engasgando muito, ter essa dificuldade de trocar informações, é ruim. Mas a forma como você faz isso é indiferente para os outros povos. É só uma contestação. E para quem for fazer mestrado e doutorado, né, uma das coisas que são cobradas são as publicações em artigos científicos, em periódicos internacionais ou nacionais. Então existe diversos rankings de revistas referentes ao impacto, né, dela e nas publicações das pesquisas. Então, a CAPES tem o chamado Web Qualis, onde a gente pode procurar, né, os fatores de impacto e as qualidades de cada revista. E uma das coisas que eu acho que foi o meu diferencial ao longo desse tempo foi organização e planejamento de carreira. Então, eu sempre soube o que eu queria fazer. Claro que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Que às vezes no meio do caminho existem muitas pessoas de sucesso que no meio do caminho elas trocam, resolvem fazer outra coisa e dá super certo. Então cada um tem que se achar. Porém, o meu perfil é de organização. Então me ajudou muito eu saber para onde eu estava e onde eu queria chegar. Isso contribuiu muito para eu fazer tudo que eu queria ao longo desse tempo, né? Que eu estou terminando um ciclo, eu estou no último semestre de doutorado, agora em dezembro eu vou defender. E o novo ciclo vai começar, né? E existem algumas instituições que possibilitam as bolsas e os financiamentos de projetos, tanto de mestrado como doutorado, né? Um é a CAPES, que é do governo federal, e nós temos as fundações de pesquisas estaduais, onde cada estado tem a sua. No nosso caso, do estado de São Paulo, é a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E os modelos de projeto, eles têm uma certa semelhança com relação às proposições dos projetos, né? A exigência de como são os projetos com relação a ter objetivo, metodologia, resultados esperados, né? Possibilidades de parceria. E o que pode ser diferencial na apresentação do projeto? E, na maioria das vezes, os referis, né, os avaliadores dos projetos, eles são da mesma área da pessoa que está mandando, né, da mesma coordenação de área, né? Porém, nem sempre eles conseguem ter uma visão clara de todo o projeto. Por isso que isso, às vezes, os projetos vão e voltam para avaliação. Só que, infelizmente, esse processo não é rápido. Normalmente, um projeto na FAPESP está demorando mais de 6 meses a 1 ano para ser aprovado. Principalmente por conta das restrições que eles estão impondo. Então, cada vez mais eles estão exigindo mais coisas. E uma das formas para melhorar esse entendimento
é a criação de um organograma de trabalho vinculado ao cronograma. O organograma nada mais é do que todos os fluxos, né, de ideias dentro do seu projeto, com as saídas e entradas e as etapas, né, demonstrando como será essa organização e vincular isso ao cronograma que você tem de trabalho. Isso, além de ajudar a pessoa que vai avaliar o seu projeto, te ajuda a entender realmente o que você vai fazer, principalmente no mestrado, né? Que são apenas 2 anos, ou mesmo numa especialização, que são 2 anos. Quanto mais rápido nós entendermos o nosso projeto, a chance de ter sucesso e a gente não precisar corrigir alguma coisa é maior. Ou até mesmo no doutorado, que são 4 anos, que você tem tempo de reorganizar as ideias. Mas quanto mais rápido você fazer, você ter certeza do que você vai fazer, maiores vão ser seus resultados em termos de quantidade e qualidade. E por que eu devo fazer mestrado ou doutorado? É o nosso chamado sanduíche, né? Que é o intercâmbio. Cada dia mais, essa internacionalização do ensino e da pesquisa tem sido cada vez mais um diferencial para as instituições brasileiras, né? A busca por parceiros internacionais, principalmente porque eles detêm, né, não o conhecimento, mas sim a tecnologia e a informação e os meios para chegar nesse conhecimento maiores do que as nossas instituições brasileiras. E isso tem sido cada vez mais cobrado nos projetos de pesquisa, mesmo para quem está entrando agora no mestrado. Existem já relatos de avaliadores já cobrando que os alunos de mestrado, que é um pouco exagerado isso, né, já tenham essa possibilidade de internacionalização. No doutorado é praticamente obrigatório, né, que a pessoa ou ao menos publique algum artigo ou busque um parceiro internacional. E essa experiência, né, no exterior não é apenas profissional, mas sim pessoal, né? Então quem for para essa área, né, no mestrado, doutorado, pensando na área acadêmica, logo quando entrar no mestrado, já vai conversando com o seu orientador das possibilidades de buscar parceiros no exterior, de já pensar em fazer esse intercâmbio, que ele vai fazer todo o diferencial na sequência da carreira, tanto pessoal como profissional. E como fazer para ter parcerias no exterior? Quando eu comecei a buscar essas parcerias, né, quando eu entrei no doutorado, nem eu nem meu orientador a gente tinha uma parceria mesmo com o pessoal das universidades de fora. Então, o que eu tive que fazer foi buscar pelos sites, buscar os possíveis, né, parceiros e entrar em contato e me apresentando por e-mail mesmo, né, explicando o que eu fazia, a minha situação aqui no Brasil, o que eu estava buscando e tudo mais. Em alguns outros professores, às vezes eles já têm os parceiros prontos ou não, mas eles são super abertos, assim, respondem, são abertos para fazer reuniões, para conhecer as pessoas, eles são bem curiosos, assim, então não tem essa dificuldade de entrar em contato com os professores de fora. Eu achava que era mais difícil, né, que eles eram mais fechados com relação a ter esses tipos de parceria. Mas, pelo contrário, eles são super abertos, então, mesmo eu recebi nãos também de professores que falaram que
que não podiam me receber naquele momento e tudo mais, que agradeciam. Mesmo esses foram sempre muito solícitos. E para pesquisar os professores, primeiro eu pesquisei pelas universidades. Então eu entrei na universidade, nos departamentos e vi os professores e suas linhas de pesquisa. Porque aqui a gente tem o Lattes, né, que é o nosso currículo de base acadêmica. E alguns países da América Latina também têm os seus, não é o mesmo nome, mas é como se fosse um Lattes. Mas lá na Europa, por exemplo, eles não têm uma base fixa. Então, cada pesquisador tem o seu próprio currículo, né, o seu site. Aí nós temos bases fixas, né? Uma que é uma base internacional chama OrcID, que é onde as pessoas colocam as suas publicações, os seus desenvolvimentos, mas não é uma base fixa de todas as universidades, todos os pesquisadores. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, de pesquisar a área que você quer, para onde você quer ir e, e encontrando a pessoa para te orientar. Aí eu criei planilhas com os nomes, com as áreas de pesquisa e os e-mails e fui mandando e-mails. Eu acabei dando sorte, na verdade, porque eu tinha feito uma lista de 50 professores e logo no terceiro eu já consegui essa parceria, aí a gente já começou a entrar em contato e mandou o projeto junto. Foi bem sorte mesmo, assim, deu super certo e eu continuo trabalhando com eles até hoje. E uma coisa que cada dia mais tem sido cobrada, infeliz, que eu não concordo muito também, são as publicações de alto impacto. São essas publicações de alto impacto? São publicações publicadas em revistas reconhecidas, que geralmente elas são todas em inglês. Nós temos revistas brasileiras muito boas, mas cada dia mais elas estão buscando também essa internacionalização. Estão cobrando que os trabalhos sejam publicados em inglês também. Porém, tem uma ressalva, né? A gente trabalha na área ambiental e muitas vezes a gente trabalha em pesquisa para fazer o desenvolvimento do Brasil, do nosso país. E como a gente vai trabalhar com planejamento ambiental se a gente só ficar olhando para o exterior, sabe? Então, nós precisamos encontrar essa mescla, sabe? Das publicações também de alto impacto, mas publicadas olhando com esse olhar para o nosso país e não apenas interessado que ela seja de alto impacto cientificamente para as pessoas de fora lerem. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, da real importância daquela pesquisa que é para o desenvolvimento territorial de alguma região. Então a gente não pode ficar apenas preso nessas questões, né? Quem for fazer mestrado, doutorado, uma hora vai se deparar com isso, né? Onde publicar, como publicar. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, principalmente nessa nossa área, né? Que não é apenas uma área tecnológica, mas sim, né, uma área mais preocupada com o desenvolvimento do país também. E ao longo, né, das escritas, ao longo do período que vocês vão se desenvolver como pesquisadores, isso algumas coisas que nós estamos discutindo às vezes parece um pouco longe, né, para vocês que estão terminando o, a graduação ainda, mas é apenas para vocês terem uma ideia
das várias questões que vão surgir quando vocês, para quem for, né, fazer mestrado, doutorado dentro dessas ideias. E como compreender a melhor forma de escrever? Existe um padrão, né, como se fosse uma receita mesmo, com relação à introdução, metodologia, objetivos, a melhor forma de apresentar essas metodologias, discutir os resultados, apresentar os resultados. Cada um vai encontrar, mesmo que exista um padrão, cada pessoa vai encontrar a sua melhor forma de escrever dentro da área que vai trabalhar. Mas o que não vai poder fugir é desse padrão que já está pré-estabelecido, né, na comunidade científica. Hoje em dia, uma das coisas que me ajudou bastante a entender um pouco dessa forma de escrita científica, principalmente em inglês. Em português ela é mais próxima, né? Por conta da nossa língua mesmo, né? Porém, a escrita em inglês não é apenas você traduzir o texto, mas tem uma forma mais limpa que é a fluência, né? A fluência da língua, né? Não é? De fazer essa escrita do artigo em inglês. Eu ainda não domino 100% isso, né? Me ajudou muito, muito ter o intercâmbio, mas eu aprendi muito com relação a isso, e uma das coisas que me ajudou bastante foi me tornar revisor de periódicos, que são os referis de projetos, de avaliação dos artigos. Então, eu entrei em várias bases. Como mestrando, vocês vão poder também fazer isso. Não em revista, eu acredito que talvez em revistas do exterior não, mas em revistas brasileiras, em congressos de iniciação científica, em avaliação de iniciação científica. Isso vocês já vão poder, como, né, profissionais. Me ajudou muito a entender essas formas de escrita, como avaliar um artigo. A partir do momento que você presta atenção para avaliar algo, né, você já vai incorporando, né, essas necessidades e começa a errar menos nas suas próprias escritas. E a coorientação também em projetos de iniciação científica me ajudou bastante também. Eu tive 3 orientandos ao longo do doutorado, né? Co-orientandos, na verdade, porque oficialmente eu não posso ser orientador de alguém ainda, né? Mas co-orientador. Isso me ajudou muito também a fazer melhor essas organizações de projeto e tudo mais. E mesmo como mestrandos, vocês, tudo bem que o tempo é curto, mas vocês podem também pensar nessas questões de ser avaliador de congressos ou participar da orientação de um projeto de iniciação científica. E hoje eu sou referido da Ecological Indicators, que é uma das revistas mais renomadas na área que eu trabalho, né? Eu trabalho com indicadores da paisagem aplicados ao planejamento territorial, né? Então eu trabalho com SIG, né? E aplicado, né, ao geoprocessamento, aplicado ao planejamento ambiental. Então essa é uma das revistas de mais alto impacto que tem nessa área, e eu fazer parte dela me ajudou muito a melhorar minhas produções, melhorar a forma como eu via os meus trabalhos. E por mais que esteja um pouco longe de vocês agora, pensar num pós-doutorado,
Eu vou falar um pouquinho também, porque é uma situação nova para mim que eu tô buscando. É, o estilo do pós-doutorado, tanto no Brasil como no exterior, eles são um pouco parecidos, né? Eles têm duração de 1 a 2 anos e no pós-doutorado é primordial que a pessoa já tenha experiência no exterior, está sendo praticamente uma exigência e não é obrigação, mas não é uma obrigação oficial, mas é praticamente uma obrigação também, que é ter uma parceria no exterior, mesmo que o projeto seja no Brasil. E a FAPESP tem exigido cada vez mais a chamada internacionalização, mesmo para mestrado. Então, isso tem sido um diferencial. Se vocês conseguirem já trazer no projeto de mestrado de vocês, nas propostas de bolsa, essa parceria internacional, que vai ser um diferencial extremo para o projeto de vocês. E, da mesma forma que do mestrado e doutorado, existem diversas possibilidades de bolsa, né? Pela CAPES, FAPESP, CNPq. E, mais uma vez, o inglês como exigência. Já no pós-doutorado, é praticamente uma exigência mesmo. Não tem como fugir. Principalmente porque eles cobram essa internacionalização. Eu estou falando do inglês porque é a, é a língua mais, mais exigida, né? Porém, tem pessoas que são fluentes em outras línguas, né? Então, a questão de você ter uma segunda língua é praticamente é, exigida nessa questão. Muitas das vezes pode ser o espanhol, pode ser uma outra, dependendo da região que você está trabalhando, né? Mas praticamente em 90% dos casos é o inglês que é necessário. Aí, o pós-doutorado no exterior, como não tem um Lattes, né, a apresentação do currículo é um pouquinho diferente. Né? Aqui, como quando você manda para um processo seletivo de bolsa, por exemplo, eles pedem para você mandar o Lattes. No caso, no caso do exterior, como eles não têm isso, então você tem que compilar a chamada súmula curricular, que são os principais pontos do seu currículo, formação acadêmica, publicações, experiências profissionais. Só que ela é mais extensa que um currículo normal. Um currículo normal de uma empresa, por exemplo, são 2 páginas. Nessa súmula, você pode colocar todas as informações. Às vezes eles liberam para 10 páginas, 12 páginas, para compilar todas as informações que a pessoa. E na maioria das vezes, no exterior, já existem projetos prontos. Então, quando você manda um projeto de mestrado e doutorado para a FAPESP, por exemplo, algumas universidades já têm projetos prontos, mas na maioria das vezes, vocês que vão ter que pensar no projeto e desenvolver o projeto com os orientadores de vocês para mandar para a bolsa. No questão do pós-doutorado, na maioria das vezes, esses projetos já estão prontos. Aí o seu projeto vai entrar como um pedacinho desse projeto guarda-chuva maior. No Brasil isso ocorre também, no pós-doutorado, mas no exterior é mais nítido isso. Raramente você vai ter um projeto pontual, né, para ser desenvolvido. Aí eles pedem, né, uma carta de apresentação, com seus objetivos, seu histórico de pesquisa. Como não tem um currículo pronto, né, além da súmula curricular, você faz uma carta de apresentação. E eu vou falar um pouco com vocês agora sobre a complementação pedagógica. Eu vou direcionar
a fala em relação a essa R2, formação pedagógica, não por propaganda, mas sim porque eu estou fazendo o curso deles, então eu tenho mais prioridade para falar, né? Pois que eu tenho vivência com a plataforma. Um dos principais, embora os professores, o mestrado e o doutorado te dá a oportunidade de você lecionar na graduação e pós-graduação, te dá, né, esse título de professor doutor. Infelizmente, os programas de mestrado e doutorado no Brasil, eles são direcionados à pesquisa, muito mais à pesquisa do que tirando os cursos de educação, né? Os demais são direcionados à pesquisa. Eles não te dão essa formação educacional. Por isso que muitas vezes os alunos reclamam que os professores não têm didática ou que eles não têm essa preocupação com o ensino em si, essa preocupação com o desenvolvimento das aulas, mas é um defeito que vem de lá atrás. Não existe essa formação, essa preocupação. No meu programa de pós-graduação foi a mesma coisa. Eu só percebi que eu precisava aprender mais sobre educação quando eu fui dar aula na Uniara, quando eu comecei que é uma universidade de Araraquara privada, quando eu comecei meu doutorado. Que antes de vir a minha bolsa de doutorado, eu fui trabalhei durante 6 meses. E a minha primeira aula foi para uma turma do primeiro ano para 100 pessoas. E logo de cara eu vi que eu precisava aprender muito mais, né? E ter essa preocupação com o aprendizado, né? E não apenas ser um pesquisador. E eu busquei, como eu não tinha licenciatura, eu busquei essa complementação pedagógica, né? E de forma EAD. E eu conheci essa empresa de São Paulo, né? Eu estou fazendo o curso ainda, na verdade, que eles liberam uma plataforma e você consegue encerrar. Isso é só para bacharéis já formados. Você consegue finalizar o seu curso em 7 meses. E o curso está sendo bem legal para eu ter um pouco dessa visão mesmo das questões educacionais, né, dentro do processo de aprendizagem. E como que é feito essa licenciação para graduados? É feito em cima de uma resolução 2 de 2015, que pela falta de profissionais no ensino básico, principalmente, né, pela falta de investimento do governo, melhoria da qualidade, e todos os problemas educacionais que a gente tem no país, né, que vocês também já sabem, o governo lançou isso para aumentar a oportunidade, né, de profissionais na área para o ensino educacional básico. Então eu vou passar esse vídeo rapidinho para vocês entenderem o que é essa resolução. Olá, eu sou o professor Alcides Góes e hoje vamos falar sobre a nova Resolução 2 de 2019 para a formação de professores, destinada a bacharéis, tecnólogos e também para os já licenciados. Nessa resolução, existem duas opções de formação pedagógica. A primeira delas é certificar o bacharel e tecnólogo para atuar como professores na educação básica. A segunda é destinada para aqueles que já são licenciados e querem obter uma nova licenciatura, a chamada segunda licenciatura. Mas o que muda nessa nova resolução? Basicamente, muda a carga horária mínima, que passa a ser 760 horas. Então o curso ficou mais prático, mais dinâmico.
Existem artigos que indicam as condições necessárias para o graduado cursar a Resolução 2 para obter a sua formação pedagógica. São os artigos 19, 20 e 21. Citando alguns exemplos. Digamos que eu seja formado em administração de empresas. Eu posso, por exemplo, fazer a complementação pedagógica na área de matemática. Se eu já possuo uma licenciatura em pedagogia, eu posso fazer uma segunda licenciatura em outra área, por exemplo, me tornar licenciado em artes. Um detalhe muito importante é que essa nova resolução não invalida as certificações anteriores, que são de 97 e 2015. E as faculdades têm um período de 3 anos para se adequarem a essa nova resolução. Até mais. Eu enxerguei isso também como uma nova oportunidade de atuação também. Por mais que meu objetivo futuro seja ser professor de graduação e pós-graduação, a pandemia talvez possa atrasar um pouco essa retomada, principalmente agora no final do doutorado. Então eu enxerguei o trabalho dentro do ensino médio, né, da educação básica, como também uma oportunidade de emprego. E talvez seja interessante para vocês também que estão finalizando o curso e queiram entrar na área de educação. Eu comecei o curso agora em maio, vou terminar em dezembro, e está sendo bem interessante, né, ter essa visão também, né, essa preocupação com relação à educação básica. E para ser sincero, é um mundo bem diferente, porque no mundo para graduação e pós-graduação, a exigência, né, das aulas, a forma como você trata, né, os alunos, é uma forma mais séria, né, uma forma mais adulta mesmo, né, com relação à questão dos alunos se preocuparem com os trabalhos, a forma como você explica o conteúdo, e para o ensino básico, né, o trato com as crianças, a forma como você tem que desenvolver o seu conteúdo é bem diferente. Então está sendo uma aprendizagem bem legal e é uma oportunidade de vocês também se desenvolverem na área. Não é uma exigência de mercado ainda, todo professor ter essa complementação pedagógica. Eu acredito
embora eu ache que seria necessário que todos os professores tivessem pelo menos um curso desse e parassem um pouco para estudar sobre, né, a didática, sobre as formas de apresentação do seu conteúdo. Isso é importante não apenas para um profissional acadêmico, mas para um empresarial também. A forma como apresentar os seus resultados, como você conversar com os seus colaboradores, como você conversar com seus, né, companheiros de trabalho. Isso tudo passa por um processo de você entender a educação, a forma de transmitir conhecimento. Então, não é uma exigência de mercado ainda, mas talvez seja daqui 10 ou 20 anos. E aqui é o slide apenas para vocês verem as disciplinas, está pequeno, mas são as disciplinas comuns, né? E as específicas do curso. Eu escolhi como minha área ambiental, eu tive a possibilidade de escolher biologia. Eu não poderia escolher, por exemplo, matemática, física, porque essa complementação tem que ser de acordo com a área de atuação de cada pessoa. Então, eu poderia escolher biologia ou geografia, por conta do meu curso de bacharel, que é em gestão ambiental. E uma das outras formas de procura de concursos, de busca de carreira, eu acredito que o maior site do país é o PCI Concursos. Todo mundo os youtubers, todo mundo que dá dicas sobre concursos, esse é o site mais utilizado, não tem como fugir dele. Todo dia ele tem coisa nova nas diversas regiões do país. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas vale super a pena dar uma olhada para quem quer seguir carreira, né, dentro de concurso ou afins. E para quem futuramente for entrar no mestrado, querer já começar nas universidades, né? Como mestrandos, a gente já pode dar algumas aulas em cursos técnicos, né? em cursos de graduação, como professores convidados. Então, o Senac sempre abre vagas nessas questões. Ele não trabalha com currículo, por exemplo, mas sim com uma base de dados. Então, o cadastro é sempre por ela, além de outras diversas instituições. O Senac é apenas um exemplo. E onde buscar essas informações, né, de oportunidades de bolsas. Existem vários grupos, dos grupos do Google, que as pessoas divulgam essas informações. Existem os bancos de emprego. Para ser sincero, eu estou aprendendo a trabalhar com isso, porque eu nunca fui muito crédulo com relação a essas bases de dados, esses bancos de currículo. Eu ainda acredito que a melhor forma é você conhecer alguém ou você ter um contato, desenvolver alguma parceria. Porém, nos dias de hoje está sendo cada vez mais difícil e cada dia mais essas formas online de recrutamento estão sendo mais utilizadas. E para quem está buscando oportunidades, a FAPESP tem esse site, né? Oportunidades de Bolsa, FAPESP, onde muitas vezes os pesquisadores conseguem a bolsa antes mesmo de ter o aluno. Então, eles são obrigados a deixar essa oportunidade nesse banco de dados da FAPESP. Aí, eles fazem tipo um processo seletivo para o recrutamento dos alunos. Então, tem de tudo. Tem de treinamento técnico,
mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica. O treinamento técnico é mesmo para graduados ou graduandos, geralmente voltados à área de informação. E falando alguns exemplos de programas de mestrado, como nós discutimos lá na primeira aula que eu apresentei para vocês, existem diversas oportunidades e diversos programas diferentes. E como exemplo, eu vou utilizar o programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento territorial para a gente ver um pouco das disciplinas que são elaboradas no curso. Eles têm são as disciplinas obrigatórias, né? De agroecologia, desenvolvimento rural e sociedade, a outra, métodos para pesquisa em agroecologia e ética, seminários de pesquisa em agroecologia, tecnologias e processos em sistemas agroecológicos, agricultura e produção familiar. E eles trabalham, esse programa específico trabalha com 2 linhas de pesquisa, por exemplo. A primeira, tecnologias e processos em sistemas agroecológicos, agroecologia, desenvolvimento rural e sociedade. Todos os programas são iguais? Não. Cada programa de pós-graduação tem as suas linhas de pesquisas, tem os seus próprios pesquisadores e geralmente os processos seletivos ou eles são anuais ou semestrais e cabe a área de interesse de vocês de se organizarem a qual programa de pós-graduação, qual universidade, qual pesquisador se interessar mais. Questões de vagas e oportunidades de emprego. Acho que o vagas.com é o maior site também. Eu gosto muito de utilizar esse Indeed, que ele sempre me manda e-mails de oportunidades e de vagas. E tem um site muito legal, que é essa plataforma, né, de empregos ambientais. Eu descobri ele por acaso. Essa plataforma é do autor Maciel. E ele coloca todo dia várias oportunidades de emprego na área ambiental em diversas regiões e nas diversas áreas, mas sempre voltado para a parte ambiental. Então, vale a pena ficar um pouco de olho. E, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de vaga para a área de agroecologia, para nós vermos os requisitos necessários, por exemplo. Para essa vaga de técnico de campo, né, na área de agroecologia. Aí, os requisitos que eles exigem é obrigatória experiência comprovada. Quais as atribuições? Assistência técnica e extensão rural, na ATER, o que a gente discutiu, né, das ATERs bem rápido, né, nas outras aulas. Você está vendo? Tendo enfoque agroecológico, né, que é a questão dos agroecossistemas, técnicas e práticas de produção agroecológica. E a outra é representante técnico de vendas, né, que é agronegócio e adubação biológica. Aí os requisitos, né, técnico agrícola, engenharia agronômica. Uma dica. O meu curso é novo. Não é mais tão novo, né? Ele já tem uns 15 anos aí, uns 10 anos. Porém, ele infelizmente ainda está em processo de regulamentação. O curso de ecologia é mais antigo e não tem esse problema. Porém, mesmo que vocês vejam que os requisitos necessários, a formação acadêmica não apareça ecologia aqui, e vocês acham que a vaga
entra dentro do perfil de vocês, se inscrevam. Porque muitas vezes o recrutador coloca aqui como base, mas o que importa mesmo é o perfil e a capacitação de cada um. Então não se deixe enganar, a não ser concurso público. Concurso público, infelizmente, é edital e segue as normas. Embora muitas vezes as pessoas entram com recurso para reconhecer aquele curso, falando que por conta da área. Mas em processo seletivo, mesmo que a formação não apareça de vocês e vocês acham que o seu perfil se encaixa na vaga, se inscrevam. E retomando, requisitos necessários, por exemplo, perfil comercial, capacidade de atuar diretamente no campo, habilidade para trabalhar em equipe, que isso são as questões básicas. Aí responsabilidades, por exemplo, nessa vaga. Responsabilidade pela fidelização da carteira de clientes, gerar relatórios semanais, promover apresentações técnicas. E uma outra forma também de buscar oportunidades, buscar empregos ou até mesmo divulgar o seu perfil profissional, a melhor forma é o LinkedIn. E ele tem o meu está em inglês, mas ele tem essa aba de buscas de emprego, então você consegue programá-lo, né, no tipo de emprego que você quer, na região que você quer, e todo dia ele te manda também oportunidades de emprego. Com relação ao currículo, a gente não pode fugir daquele padrão de máximo de 2 páginas, mesmo isso pensando, né, no modelo de empresa. E eu sempre procuro adequar o meu objetivo de acordo com a vaga que eu estou procurando e minhas experiências profissionais também. Porque eu tenho 2 currículos, na verdade, um como professor e um como P&D, né, na área de geoprocessamento. Então, o meu objetivo, dependendo da situação, ele muda. E a minha experiência profissional também, porque eu tenho experiências tanto nessa área de ensino, como experiências na área de pesquisa e consultoria. Então, eu só faço essas adequações. Mas o mais importante para vocês é lembrar sempre de adequar o seu currículo de acordo com a área, com a vaga que vocês estão pleiteando. Aqui é o meu currículo como professor e aqui como pesquisador. E eu sei, e para adiantar também, lembre-se sempre de deixar o seu currículo na base de inglês. Mesmo empresas brasileiras, às vezes elas têm pedido já esse currículo traduzido. E aqui é só um esboço da minha súmula curricular, em inglês também, que é nada mais que meu Lattes traduzido, né, já para o inglês. Então, para vocês ganharem tempo e já deixarem meio que pronto, e adiantando essas coisas que o mercado uma hora vai pedir para vocês, já ajuda bastante. Principalmente porque os primeiros cadastros em base de dados, eles são até legais. Só que nem sempre as oportunidades são nas mesmas bases. Por exemplo, na vagas.com. Tem várias bases diferentes. Então, os cadastros são praticamente iguais, mas não dá para utilizar o mesmo cadastro. Então tem que fazer cadastro em todos os lugares. Então vocês criarem esses modelinhos já prontos e deixarem prontos, isso vai economizar um tempo muito grande para vocês. Principalmente também que acaba se tornando um pouco chato, né? Tem que fazer cadastro em todas as bases de uma vez só. Então, se com o tempo livre, agora está um pouco complicado, mas com o tempo livre, e já ir se cadastrando, já olhando essas bases, essas informações, para depois já deixar o currículo pronto. Isso ajuda para ganhar tempo.
E como conteúdos extras, eu deixei alguns textos de estratégias para procurar emprego, de vagas, de oportunidades para vocês darem uma olhada. E deixei alguns vídeos também com algumas outras dicas. E como atividade prática, gostaria que vocês escrevessem sobre as pretensões e parassem um pouco para pensar sobre as pretensões futuras após o término do curso, né? Já para vocês irem ter essa oportunidade de pensar e escrever um pouco sobre isso. E como combinado, a entrega até o dia 16/9. Lembrando, né, que questões dos seminários, o template já está para o relatório de cada um referente ao grupo, já está no sistema. Na segunda, dia 7/9, eu vou mandar um e-mail com o link do Meet e as instruções do seminário. No dia 9/9 é o nosso primeiro dia. Então, eu gostaria que todos participassem. Quem não puder, me avise com antecedência, porque esses 2 dias vão ser contados por presença, que são praticamente as nossas únicas aulas presenciais. Então, quem não puder não vai ter problema, mas tem que me avisar com antecedência, não adianta me avisar depois. Então, depois eu vou mandar o link para vocês e a gente se encontra no dia 9/9 às 14 horas, que é o primeiro dia do seminário. Isso vai se repetir na semana seguinte também. Aí, lembrando que nós já conversamos, né, nas outras aulas, e a ordem das apresentações. Ninguém ainda me contactou para ter nenhuma mudança, então eu estou assumindo que essa é a ordem das apresentações dos 2 dias. E caso de sugestões e dúvidas, a gente vai ter o nosso Meet hoje às 17 horas. E muito obrigado e bons estudos para vocês. Lembrando que as coisas que nós discutimos na aula de hoje são apenas uns poucos dos tópicos que vocês vão encontrar nas carreiras profissionais de vocês, tanto acadêmica como empresarial. Então, existem muito mais coisa, muito mais bases, muito mais informações, mas isso é cada perfil de cada um que vai se adequar dentro das diversas possibilidades. Espero que vocês tenham aproveitado esse espaço para pensar um pouco sobre o futuro e o que pode vir por aí nas profissões de vocês. Bom, muito obrigado e boa semana.